Graça e paz, queridos, nós louvamos ao Senhor por estarmos neste momento em culto no lar e desejamos que a sua família seja abençoada. Às vezes com palavras simples, mas palavras profundas do amor de Deus, da graça de Deus para a sua vida, para que você seja edificado. Se você pegar essas palavras e se firmar nessas palavras, você será considerado, como diz a palavra do Senhor, como uma árvore plantada junto aos ribeiros e que vai frutificar, vai crescer, vai ser bênção nas mãos do Senhor. Vamos dar início assim com uma oração. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por estarmos aqui neste momento em culto no lar. Pedimos a bênção rica do Senhor sobre todos, especialmente sobre a família do Robinho, da Eliane, que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa ajudá-los nesse momento tão delicado do falecimento do seu pai. Esteja com eles, Pai, e obrigado porque o Senhor é aquele que cuida de fato de cada um de nós. Nos abençoe agora pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar o nosso Deus. Louve ao Senhor com a sua família, louve a Deus, abra o coração e glorifique ao Senhor. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
meus amados, hoje eu gostaria de comentar um texto. Um comentário simples, mas muito importante nos momentos delicados da nossa existência humana. Nós vamos ler o Salmo 123 e gostaria que você tivesse toda a atenção nesse salmo. Diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos orar. Pai, fala aos nossos corações agora e nos ajude a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O salmista, nesse salmo, ele está num momento muito delicado. E esse momento muito delicado foi gerado devido à crítica dos outros, ao ponto que ele coloca no final desse salmo: estamos fartos de desprezo. Pessoas estavam desprezando-o. E uma das coisas não tão fáceis de nós convivermos é quando nós somos desprezados. Especialmente aquele desprezo maldoso, aquele desprezo de humilhação. Sem sombra de dúvida, nós não seremos aceitos por todos os seres humanos. E isso, às vezes, acontece na nossa vida e a gente tem que lidar com isso. Nós não somos queridos por todos. E assim, alguns nos aceitam e outros não. Isso, vamos dizer, é algo natural. Mas o grande problema é quando existe um desprezo maldoso, um desprezo caluniador, um desprezo dentro do âmbito maligno de querer ferir, de querer nos destruir. E é nesse sentido que esse salmista nos coloca. Ele diz: estamos fartos de desprezo. Ele ainda coloca sobremodo fardos. Ou seja, não era um pouco, mas era muito desprezo. No versículo 4, ele diz: a nossa alma está saturada do escárnio que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Ou seja, a origem desse desprezo era de pessoas soberbas. Ou seja, não era um desprezo para ajudar ou uma crítica construtiva, mas era de alguém ou de pessoas que se achavam muito melhor do que ele, pessoas que realmente tinham, vamos dizer, costume de desprezar os outros. Infelizmente, tem pessoas assim, que já têm isto na sua índole, o desprezo por qualquer pessoa. O ponto dele é que eu me sobressaia mais do que os outros e eu humilhe os outros. Esse tipo de desprezo é maligno, é pecaminoso, não é bom para a pessoa. E quem era alvo disto? O salmista. E o salmista, diante desse momento delicado de desprezo, de crítica, de dores que sofria injustamente, ele resolve fazer algo. No versículo 1 ele diz: a ti que habitas nos céus. Ou seja, ele se volta para Deus, se volta para as alturas, se volta para o Criador, se volta para aquele que vê todas as coisas. Ele diz: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Meus irmãos, diante de qualquer dificuldade, seja dificuldades nesse sentido que o salmista aponta, mas seja outras dificuldades, como por exemplo o caso de um luto, da morte de alguém querido, como o Robinho está passando, ou de qualquer outra situação na nossa vida e que nós nos balançamos emocionalmente, que
que nós parece que ficamos sem o tapete, esse tapete foi tirado do nosso pé e estamos nos desequilibrando, não estamos nos sentindo bem. É importante nós elevarmos os nossos olhos para aquele que pode e deve ser o nosso tapete, ou a nossa rocha, ou o nosso porto seguro, o nosso Deus. E é isso que o salmista faz naquele momento tão delicado. Elevo os olhos para aquele que habita nos céus. Deus é o nosso recurso maior, queridos. Não só o maior, mas em todos os momentos da nossa existência, da sua existência. Eleva os seus olhos. Se você está descontente com alguma coisa, se alguma coisa está te estremecendo interiormente, estremecendo nas suas bases, eleve os seus olhos ao Senhor. E aí, olha o que ele coloca, o exemplo que ele coloca de um servo e de uma serva. Ele diz, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Olha, ele usa duas figuras aqui, o servo, né, a serva. Duas pessoas, um homem e uma mulher. Esse homem e esta mulher, ele coloca aqui como servos. E pensando naquele período, eram pessoas escravas, eram pessoas, como a própria palavra queria dizer, pessoas que não eram donas de si mesmas, mas tinha alguém, um senhor ou uma senhora, dono deles. E aqui ele fala que como o servo, né, está olhando, está fito nas mãos do seu senhor, ou seja, confiando no seu senhor, esperando do Senhor a providência, ele diz, assim também os olhos dele estavam fitos em Deus. Mas até quando? E ele diz, até que se compadeça de nós. Exatamente, Deus é capaz de se compadecer de nós em situações dramáticas, em situações difíceis. E aqui ele mostra um princípio de perseverança. Ou seja, eu não vou tirar os olhos do meu Senhor até que ele faça alguma coisa. E demonstra o que? Fé. Demonstra confiança. Demonstra que a pessoa sabe que o único que é capaz de fazer alguma coisa é Deus. E de fato, queridos, nunca retire os seus olhos do Senhor. Exatamente, vamos dizer, quando a casa parece que está caindo, quando as coisas não estão bem, se você tira os olhos do Senhor nesse momento, as coisas ficam ainda muito piores, porque às vezes nós não receberemos o apoio humano, e nem sempre o apoio humano recebido, ele vai produzir o efeito desejado na nossa vida. Mas Deus, o nosso Deus, ele se compadece de nós e produz um efeito nas nossas vidas. Deus, somente Deus, é capaz de nos ajudar nos momentos mais delicados da nossa existência. Portanto, mantenha fixo o seu olhar. E aqui não é o olhar físico, é o olhar da alma, é o olhar da fé. Mantenha-se fixo no Senhor até que Deus se compadeça de você, até que Deus se compadeça de todos nós, de todos aqueles que estão fixados em Deus. Isso é muito importante para nós. Não tire os olhos do Senhor. Ainda que pareça que o Senhor está demorando, ainda que pareça dentro da visão de muitas pessoas que Deus está distante, Deus não está distante. Deus está exatamente, às vezes, provando a nossa fé se nós somos realmente capazes de confiar nele. Confia no Senhor. Não tire os olhos do Senhor, até que se compadeça de nós. O versículo 3, ele coloca uma coisa muito importante. Ele diz assim, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia
pois estamos sobremodos fartos de desprezo. Ele utiliza a palavra tenha misericórdia. Por quê? Porque na realidade nós não merecemos nada. Todos os atos de Deus para conosco é misericordioso. Os atos são misericordiosos para conosco. Por isso, receber, seja uma migalha da bênção de Deus, é devido à misericórdia de Deus. Nós somos pecadores, nós falhamos, nós falamos o que não devemos, nós pensamos o que não devemos, nós agimos de maneira que não devemos. Na realidade, a palavra mesmo diz que o salário dos nossos pecados é a morte, mas o dom gratuito de Deus, gratuito pela misericórdia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, tudo aquilo que nós podemos ter de Deus é baseado unicamente na misericórdia. É por isso que o salmista, ele diz aqui exatamente que ele solicita, ele pede que Deus tenha misericórdia. O nosso olhar para Deus não deve ser um olhar esperando, olha, eu mereço, por isso Deus tem que me dar. É um olhar misericordioso. E a fé, ela atua nesse sentido, no reconhecimento de quem somos nós. Nós somos pecadores, queridos. Você é pecador, eu sou pecador. E Deus que está nos céus, Ele é um Deus misericordioso e nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor e esperar até que a misericórdia venha. É isso que esse salmo nos ensina. Diante das dificuldades que você venha passar, mantenha o seu olhar no Senhor, até que Deus tenha compaixão de ti, até que Deus tenha compaixão de mim, eu tenho que manter os meus olhos no Senhor. É de lá que flui a graça, é de lá que flui as bênçãos do Senhor. É claro, nós não queremos as bênçãos do Senhor e pronto, acabou. Nós queremos é o Senhor das bênçãos. E quando você tem os olhos no Senhor das bênçãos, Deus te ajuda, porque Ele é misericordioso, tá bom? Que Deus te abençoe, querido. Vamos orar. Pai querido, nós sabemos que as Tuas misericórdias são a razão, Senhor Deus, de nós não sermos consumidos. E diante, Senhor, das adversidades que nos cercam, como o salmista colocou aí, do desprezo sofrido, ele manteve o seu olhar fixo no Senhor. Como o servo e a serva estão fixados nas mãos dos seus senhores, assim ele diz que iria manter, até que o Senhor se compadecesse e a sua misericórdia pudesse atuar na vida dele, o ajudando. Que seja assim na vida de todos nós, que a sua misericórdia, Pai, atue e nós, pela fé, mantenhamos firmes o nosso olhar em Ti. Muito obrigado. Abençoe a todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa semana. Um grande abraço. Tchau.